Olá! Bom dia, gente! Bora começar mais uma aula por aqui. Hoje você vai entender mais sobre a dependência emocional. Afinal de contas, por que muitas vezes a gente quer falar, a gente quer se expressar e tem muito medo, do que as outras pessoas podem pensar? A gente tem muito medo de desagradar os outros. Tudo isso tem a ver com dependência emocional. E essa dependência emocional, ela acaba com certeza aumentando a nossa timidez. Hoje vocês vão entender tudo isso aqui na aula de hoje, vocês vão saber se isso acontece com vocês e o que fazer para sair dessa dependência emocional se estiver acontecendo por aí. Então, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos! Olha só que coisa boa! Já tem bastante gente aqui comigo. A Aline, Daniela, a Márcia, Carla, Evelyn, sejam bem-vindos, bem-vindas! Bora lá então aprender mais sobre dependência emocional? Tô muito feliz de estar aqui junto com vocês. Faz tempo que a gente não se encontra assim ao vivo por aqui, então tô aqui na expectativa, animada pra gente ter uma aula maravilhosa juntos. Gente, o seguinte, como que vai funcionar então? A gente vai ter 3 principais pontos aqui dentro da nossa aula de hoje, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão aprender é, afinal de contas, o que é a dependência emocional. Muitas pessoas acabam fazendo uma ligação dessa dependência dentro dos casais, né? A gente começa a pensar, não, porque fulaninho lá tá com não sei quem, e aí existe uma dependência, a pessoa precisa da outra pessoa, e muitas vezes não percebe que essa dependência acontece também em outras relações, e que muitas vezes dentro dessas outras relações é que existe um problema ainda maior, né? Que acaba travando a pessoa para que ela possa avançar aí na vida e alcançar os seus objetivos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, nesse primeiro momento, vamos falar o que é a dependência emocional. Depois eu vou falar mais para vocês como que isso acontece no dia a dia, para vocês poderem identificar se isso está acontecendo na vida de vocês. Depois, no terceiro momento, eu vou falar para vocês como que interfere diretamente na timidez, na vergonha, na dificuldade de se expor. E por fim, eu vou explicar o que fazer para vocês começarem a sair dessa dependência emocional, se vocês identificarem que está acontecendo aí no dia a dia de vocês. Combinado? Então tá bom, já vamos começar, tá? O que é a dependência emocional, afinal de contas? Ela vai aparecer na nossa vida quando a gente começa a perceber que existem interferências de outras pessoas ali nas coisas que nós estamos desenvolvendo, ou então que a gente acaba interferindo na vida de outras pessoas. Então, sempre que vocês perceberem que aquilo que as outras pessoas pensam, a forma como as pessoas se comportam, ou aquilo que as pessoas sentem, acaba interferindo na forma como vocês reagem, na forma como vocês pensam, existe sim uma dependência emocional. E a mesma coisa quando vocês tentam interferir na vida de outras pessoas. Poxa, eu quero que a minha mãe reaja dessa forma, eu quero que a minha mãe faça tal coisa, eu quero que o meu pai, ele faça isso aqui dessa forma. Isso também acaba sendo uma interferência. Então, muitas vezes a gente acha que somente a gente, que acaba recebendo essa interferência. E não, muitas vezes a gente também tenta controlar a vida da outra pessoa, a gente quer controlar os sentimentos das outras pessoas e isso acaba se tornando aí também certa dependência e muitas vezes a gente acaba não agindo, não fazendo as coisas da maneira como gostaríamos por conta disso, A gente acaba se preocupando demais ali com a outra pessoa. E muitas vezes a gente tenta interferir na vida da outra pessoa, a outra pessoa tenta interferir na nossa vida e aí a gente acaba vivendo isso no dia a dia sem nem perceber, tá? Talvez agora ainda esteja um pouco confuso, mas conforme eu for explicando vai ficando mais claro para vocês, tá bom? Então é o seguinte, olha, essa dependência, ela vai acontecer entre pais e filhos, vai acontecer entre irmãos, entre vizinhos, entre pessoas ali que estão dentro de um relacionamento também amoroso, vai acontecer às vezes com pessoas que a gente nem conhece direito, eu não vou postar aqui no Instagram porque eu não sei o que as pessoas podem pensar de mim, eu não vou estar aqui me expondo, falando num lugar onde eu tô chegando agora porque eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo que não gostem de mim, não gostem das minhas opiniões, tudo isso tem a ver com dependência, você acaba dependendo daquilo que a outra pessoa vai pensar ou vai sentir e por isso você acaba mudando os seus próprios comportamentos.
é muito comum acontecer dentro das nossas famílias, né? Isso é uma coisa que eu acompanho muito dentro dos meus casos, as pessoas que eu tenho mais proximidade dentro da terapia. É muito comum, por exemplo, a pessoa ela não sair porque o pai ou a mãe não gostam. Ou então ela deixar de fazer alguma coisa ali do seu cotidiano, né? Porque também fica com esse medo do que os pais podem dizer. Então os pais têm pensamentos assim, porque você não pode fazer tal coisa lá, então a pessoa não vai fazer. Acontecem nas coisas mais simples, pessoal. E aqui eu já tô dando exemplos do dia a dia. Por exemplo, eu vou colocar essa roupa aqui hoje. Aí você olha e pensa, mas não sei se eu vou colocar. Bom, vou colocar. Aí você decide que você vai colocar aquela roupa que você gostaria. Chega lá na cozinha, aí o pai ou a mãe olham e falam, nossa, que roupa é essa que tu tá usando? Não ficou bonita pra você, não ficou legal. Eu acho que se você colocasse essa outra aqui, ia ficar bem melhor. Sério que você vai de vestido? Sério que você vai com essa cor? Ou seja, são pequenos comentários, às vezes, que a gente escuta das pessoas que estão ali das pessoas que estão conosco, né? Que acabam fazendo a gente ficar mal. E aí a gente muitas vezes vai lá e troca de roupa ou vai se sentindo muito desconfortável. A pessoa, por exemplo, chega e fala, nossa, mas você tá comendo ainda? Você ainda tá aí se empanturrando? Poxa, mais um comentário que fica ali dentro de você e você fica se sentindo muito mal por ter feito isso. Então, em uma próxima vez, por exemplo, na hora de colocar uma roupa, você já vai pensar 2, 3, 4 vezes se você realmente vai colocar aquela roupa, né? Antes de você comer alguma coisa que você gosta junto ali com a tua família, você vai pensar várias vezes. E se você fizer, você vai ficar se sentindo culpado. Ou seja, o pensamento daquela outra pessoa está interferindo diretamente na forma como você se sente e nos teus comportamentos. Vocês percebem como coisas simples do cotidiano acabam fazendo com que a gente mude o nosso jeito de ser, mude aquilo que a gente quer naquele momento com aquelas pessoas ali. Então acontece das formas mais simples até as coisas mais complexas. Então tem pessoas, por exemplo, que deixam de namorar porque tem medo do que os pais podem pensar, porque acham que os pais não vão gostar daquela pessoa ali. Então, muitas vezes acabam deixando isso para lá, acabam deixando de ter alguém, um companheiro, deixando de casar, de sair de casa, porque existe essa dependência aí familiar dentro de casa. Tem pessoas que deixam de procurar aquele trabalho que gostariam porque também existe uma interferência dos pais. Porque o meu pai quer que eu trabalhe nisso. Então a pessoa vai fazer aquilo ali e vai deixar de correr atrás dos seus objetivos, daquilo que ela realmente gostaria de fazer. Tem pessoas que deixam de sair de casa, né? Que deixam de ter a sua própria família. Por quê? Porque tem medo que os pais não gostem, os pais não querem que essa pessoa saia de casa. Ou seja, existe uma interferência muito, muito grande aí, enraizada dentro da pessoa. Ela não vai postar daqui a pouco uma coisa que ela tá gostando de fazer. Eu fui num show, eu fui num evento. Eu não vou postar lá nas minhas redes sociais isso porque as pessoas podem falar que eu tô gastando dinheiro à toa. Pessoas da minha própria família, pessoas de fora, então eu prefiro nem falar. Eles vão ficar dizendo que eu tô querendo ostentar, eles vão dizer que eu tô querendo ficar aparecendo aqui na frente das outras pessoas. E aí você vai fazendo o quê? Você vai se anulando. Por quê? Porque você tá dependente dessas outras pessoas aqui. Então essa dependência, ela vai acontecer tanto nas coisas mais simples, nas decisões mais simples que você tem que tomar, até as decisões mais complexas, né? E a gente percebe muito isso com as pessoas próximas de nós, só que isso muitas vezes vai para fora também. Como eu falei, muitas vezes a gente tem essa dependência de pessoas que a gente nem conhece. A gente nem sabe quem é a outra pessoa ali. Nossa, eu vou fazer aqui, vou postar tal coisa nas minhas redes sociais e aí vão ficar comentando. Eu não sei dizer quem vai ficar comentando. Simplesmente eu tenho esse medo. E aí eu deixo de fazer. Então a dependência emocional, ela se instala, né? Ela tá aparente ali na vida das pessoas, né? Quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, deixar de fazer aquilo que a gente quer, mudar os nossos pensamentos, né? Mudar os nossos sentimentos por conta daquilo que as outras pessoas pensam, por conta daquilo que as outras pessoas sentem. Então, dentro dessa questão familiar, muitas vezes a gente deixa de namorar, por exemplo, ou trazer alguém em casa
Por quê? Porque eu tenho medo de desagradar aquela pessoa. Eu tenho medo, daqui a pouco, de me posicionar e dizer assim, olha, eu prefiro, né, fazer dessa forma tal coisa aqui pra mim. Olha, hoje eu quero ficar aqui quietinha, eu não tô querendo conversar muito, eu não tô querendo falar. Aí eu não me posiciono, né, não falo aquilo que eu quero porque eu tenho medo da outra pessoa ficar triste. Eu tenho medo que a outra pessoa não goste, né? Que a outra pessoa fique sentida, magoada. E se eu me posiciono, né, para fazer aquilo que eu quero, o que acontece? Eu me sinto culpada, eu me sinto mal por conta disso. Sabe? Eu não devia ter feito isso, eu deveria ter dito sim. E aí a gente começa a realmente ter dificuldade de falar o que pensa, dificuldade de se posicionar, dificuldade de dizer quando não gosta de alguma coisa, de negar pedidos, de agir normalmente, de sermos nós mesmos, né? E acaba atrapalhando as nossas relações. Então, ao invés da gente estar ali se sentindo bem naquela relação, por exemplo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, a gente tá se sentindo mal, a gente tá pesado, sabe? A gente tá carregando um peso que não haveria necessidade de estar carregando. Porque eu tô o tempo todo pensando no que eu posso ou não fazer. Será que eu vou agradar ou vou desagradar? Isso é muito pesado, sabe? Ou seja, quando a gente... Todo mundo aqui, né, tem familiares, tem pessoas importantes na vida. E a gente quer manter relacionamentos saudáveis com essas pessoas, né? A gente quer ali ter momentos bons com essas pessoas. Vocês concordam comigo? A gente quer isso, faz bem pra gente estar ali com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com as pessoas que a gente conheceu aí, amigos, né? Só que a gente precisa ter relacionamentos que sejam saudáveis, não que a gente precise ficar ali dependendo dessa outra pessoa. E relacionamentos saudáveis também envolvem posicionamento, envolvem limites. A gente precisa colocar limites, sabe? Poxa, eu não quero fazer tal coisa. Isso que você faz pra mim me desagrada, isso me incomoda, isso me deixa triste. A gente precisa começar a comunicar isso. Na tentativa de manter bons relacionamentos, muitas vezes a gente se anula, não fala nada disso e vive em prol da outra pessoa. E na verdade o que nós estamos fazendo não é deixando o nosso relacionamento melhor, muito pelo contrário, a gente está deixando que essa pessoa invada o nosso espaço, que ela ultrapasse os nossos limites e daqui a pouco a gente está super cansado, a gente está pesado, não consegue ir pra frente, não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí muitas vezes quando a gente não fala as coisas, né, a gente tem uma postura mais passiva de guardar o que não tá gostando, chega uma hora que a gente explode e aí a gente acaba sendo mais agressivo, a gente acaba falando coisas que não gostaria de falar e aí a relação fica pior ainda. Então a outra pessoa daí vai se sentir mal por aquilo ali também. Então é muito importante que a gente tenha relacionamentos saudáveis, colocando sim esses limites, se posicionando e deixando de depender daquela outra pessoa. E eu quero saber de vocês, né, enquanto eu estou falando aqui, se tá fazendo sentido tudo isso aqui, né? Se vocês estão se identificando, se vocês percebem que isso acontece aí no dia a dia de vocês ou não. É algo muito comum mesmo que a gente precisa cada vez mais estar aí se trabalhando e identificando tudo isso para mudar essas relações, para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis e felizes, né? Porque a ideia é que a gente possa se sentir bem junto das outras pessoas, que a gente possa ser nós mesmos, né? Falar aquilo que a gente pensa, se expressar da maneira que a gente é mesmo e por conta disso muitas vezes a gente não consegue. Bom, aí a gente já vai para o nosso terceiro ponto aqui, que é o porquê que essa dependência emocional, afinal de contas, ela acaba interferindo também na timidez, na vergonha. Eu acabo deixando de me expor porque eu tenho muita preocupação com o que as outras pessoas vão pensar. É dessa forma. É muito simples se a gente for parar para pensar, né? Eu me preocupo tanto em desagradar, eu me preocupo tanto em estar fazendo algo que a outra pessoa não quer ou estar indo contra aquilo que a pessoa acredita, que é claro que eu vou começar a guardar pra mim, eu vou começar a ficar com medo de falar. Não, eu nem vou falar lá com a minha mãe que eu tô a fim de procurar alguém pra me relacionar, por exemplo, porque ela não vai gostar, ela não concorda. Aí eu vou ficar guardando pra mim. Eu não falo, eu não exponho aquilo ali que tá dentro de mim. Eu não vou me posicionar porque essa pessoa não vai gostar, ela vai ficar triste, ela vai ficar emburrada, ela vai ficar dias sem falar comigo. Então eu vou ficar aqui quietinha. E quanto mais a gente faz isso, mais o medo vai se alimentando aí dentro. A gente vai ficando com muito medo de se posicionar, muito medo de expor aquilo que quer. E aí a timidez, é claro, ela vai aparecer. E ela aparece dentro dessas próprias relações familiares, né, de pessoas mais próximas,
e vai aparecer lá fora também. Eu vou ficar com muito medo de me expor. Por quê? Porque lá no fundo eu preciso que a outra pessoa concorde, eu preciso que aquela relação ali fique desse jeitinho, bem bonitinha, do jeito que eu aprendi que teria que ser. Ou seja, eu sempre fazendo o que a outra pessoa quer. Eu sempre agindo de acordo com as expectativas das outras pessoas. Então, dentro dessa dependência emocional, a gente tem muito medo de não corresponder às expectativas das outras pessoas. E aí eu vou me fechando, eu vou me anulando, eu vou ficando cada vez mais inseguro para me expor. Eu fico inseguro, não, eu não vou falar, não, eu não posso falar. Porque se eu fizer dessa forma aqui, eu vou acabar prejudicando esse relacionamento, eu vou fazer que a pessoa fique brava comigo, ela não vai mais querer conversar comigo, ela vai se afastar. Aí começam a vir vários outros medos, por exemplo, o medo de ser rejeitado pela pessoa. Não, se eu fizer dessa forma, essa pessoa vai me rejeitar, ela não vai querer que eu esteja ali na vida dela. Se eu fizer desse jeito, essa pessoa pode me abandonar e aí eu vou ficar sozinho. Esses medos, muitas vezes, eles não são assim tão conscientes, eles estão lá no fundo, mas de uma maneira mais inconsciente, só que eles estão fazendo parte da nossa vida. E é por conta deles que essa dependência acaba se instalando. Eu não posso, de maneira alguma, desagradar aqui essas pessoas porque elas vão me abandonar, elas vão embora. E aí eu começo a controlar os meus comportamentos, eu começo a me monitorar o tempo inteiro para não deixar de maneira alguma que essa pessoa vá embora. E muitas vezes eu posso até me apegar nela, assim, de uma maneira até ruim, sabe? Eu posso grudar na pessoa porque eu não quero ser abandonada por ela. Outros medos, eu não posso não ser boa o suficiente para aquela pessoa, porque daqui a pouco ela pode me trocar também. São vários medos que vão passando aí dentro da nossa cabeça. Eu tenho medo de errar diante daquela pessoa e aí, mais uma vez, não vou conseguir estar de acordo com as expectativas dela. Isso vai ser muito triste pra mim. E aí a gente vai se apegando cada vez mais e vai muitas vezes alimentando essa dependência emocional. E isso acontece, gente, eu tô falando dentro do ambiente familiar, com todas as idades, tá? Às vezes a gente pensa, já saí de casa, tal, isso já não acontece comigo, mas ainda a preocupação sobre o que os pais vão dizer, o que os pais vão pensar dessa pessoa, ainda tá ali dentro da pessoa. Ou muitas vezes ela deixa de sair de casa, ela deixa de seguir a sua própria vida, a sua própria jornada. Por quê? Porque ela precisa ficar ali dependendo dos seus pais, precisa continuar naquela estrutura familiar ali, e aí ela acaba se envolvendo no meio de tudo isso e não indo atrás dos seus próprios objetivos, de fazer aquilo que ela realmente quer na vida dela. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão colocando? Entendi tudo. Não tá subindo os meus comentários, eu tenho que vir aqui eu mesma e ficar passando eles para mim conseguir acompanhar. Maravilha. Gente, tá fazendo sentido para vocês? O que vocês estão pensando aí enquanto eu estou explicando tudo isso? Tá? Coloquem aí nos comentários. Já tá claro então para vocês o que é a dependência emocional, né? Como que ela vai se instalando aí no dia a dia de vocês e como que acaba reforçando essa timidez, certo? Então, com base nisso que eu já expliquei para vocês, já dá para identificar se tá acontecendo ou se não tá acontecendo. E vocês têm que ser muito francos com vocês nesse momento na hora de identificar isso. Tá acontecendo ou não tá acontecendo? Eu ainda me preocupo demais com o que os meus pais, com o que os meus irmãos, com o que os meus vizinhos, os meus primos, as pessoas próximas de mim pensam sobre mim. Eu me preocupo demais, eu acabo deixando de agir por causa disso, eu acabo deixando de falar o que eu gostaria, eu acabo ficando inseguro com pensamentos assim o tempo inteiro. Será que eu faço isso ou não faço? Será que tá certo? Eu acabo tendo dificuldade de tomar decisões por conta disso. Eu acabo tendo sentimentos por causa disso, por exemplo, sentimentos de culpa, sentimentos de tristeza, sentimentos confusos ali dentro de vocês, né? Por conta disso aqui que eu tô falando. Sim ou não? Se acontece, é hora de vocês olharem para isso, né? Tomar consciência e dizer, ok, tá acontecendo comigo, eu tô deixando de tomar as minhas decisões, de agir por isso, por conta do quanto que eu me preocupo com o que essa pessoa aqui faz na minha vida, e a partir de agora eu vou começar
a mudar isso. Para que mudar isso, gente? Para vocês poderem ter relacionamentos saudáveis onde vocês se sentem bem e para que vocês possam também seguir a vida de vocês, fazer aquilo que importa, se libertar desse medo, se libertar dessa dependência e fazer aquilo que vocês querem. Vocês sabem aqui, todo mundo que me acompanha há mais tempo, que vê os conteúdos que eu produzo, eu tô sempre falando, nós temos o direito, nós podemos falar e fazer o que nós quisermos. Só que enquanto existir essa dependência aí, vai ser muito difícil fazer isso. Ou a gente até vai conseguir fazer, só que é de uma forma muito pesada. É muito difícil dar esse passo. E é por isso que a gente tá aqui nesse momento, nessa aula, juntos, para que vocês possam perceber se existe essa dependência, para que vocês comecem a se libertar disso e seguir aí a vida de vocês, fazendo aquilo que vocês desejarem, fazendo aquilo que vocês realmente querem. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Me identifiquei bastante, principalmente na relação familiar com a mãe. Olha só, a Ingrid colocou, né? Como ela se instala no dia a dia. A Kathleen colocou. Kathleen, tu quer dizer assim, como que ela se inicia? Se for dessa forma, com base desde as nossas primeiras relações ali familiares, as relações com as pessoas que a gente tem aí próximo de nós. E aí, quando essa pessoa, por exemplo, vamos pegar o caso de uma mãe, tá? Vou dar um exemplo aqui, uma mãe que super protege uma filha. Então a mãe, ela vai querer fazer tudo para que essa filha, ela fique bem. Aí ela vai lá e vai dizer, deixa que eu faço pra você. Ah, até as coisas às vezes dentro de casa, não, eu vou fazer, deixa que eu resolvo. Não, vai pra lá, deixa que eu faço. Ou seja, ela tá o tempo todo interferindo na vida dessa filha. Isso desde pequenininho, né? Desde que a menininha ainda lá, desde bebê, digamos assim. A mãe tá sempre fazendo pra ela numa tentativa de proteger. Ou seja, muitas vezes os nossos pais fazem isso não porque eles são maldosos. Então isso também é importante vocês saberem, né? Às vezes as pessoas fazem isso nessas relações até mesmo pra cuidar. Beleza. Então a mãe tá fazendo isso, a filha, ela tá aprendendo o quê? Que muitas vezes ela não consegue realizar as coisas por conta própria. E a mãe cada vez mais vai tomando lugar dessa filha ali pra fazer as coisas. Então quando a filha vai começar a tomar as suas próprias decisões, a mãe vai querer interferir também. Não, mas não é desse jeito. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que usar essa roupa, você tem que comer isso aqui, você tem que sair nesses lugares, você tem que trabalhar nesse lugar. A mãe tá interferindo o tempo inteiro na vida da filha. A filha fica insegura, fica com medo de não conseguir, fica achando que ela realmente não consegue, porque ela não realizou muitas coisas. Ela não fez muitas coisas na vida dela, né, por conta dessa interferência ali da mãe. E isso se instala e fica ali presente. Então esse foi um exemplo, pode acontecer de diferentes formas aí no dia a dia, mas é dentro dessas próprias relações que vão acontecendo e a gente vai aprendendo a viver dessa forma. Se alguém sempre faz as coisas pra mim, eu aprendo que eu preciso disso. E aí muitas vezes eu tenho medo de mudar isso. Se eu sempre preciso pedir a opinião da outra pessoa pra mim tomar uma decisão, qual que é o aprendizado? Eu não consigo tomar as minhas próprias decisões ou eu posso tomar decisões erradas. Então eu preciso pedir para alguém que vai saber me responder, que vai saber o caminho correto ali para fazer a coisa que deve ser feita. E aí dessa forma a gente aprende a se comportar assim com as outras pessoas e essa dependência ela vai ficando cada vez mais forte aí dentro de nós. Vamos ver o que mais que vocês colocaram. Isso acontece muito. Juan, é assim que pronuncia? Coloquem nos comentários. Isso acontece muito. Nós descontamos nossa própria insegurança e timidez, dependendo emocionalmente dos outros. E isso acaba sugando as outras pessoas ao nosso redor. E isso acontece também, como ele colocou, muito boa colocação. Sou mais dependente do que eu imaginava. Olha só que interessante, né, Amanda? Porque às vezes a gente tá vivendo essas relações e não percebe realmente. Sabe, as coisas simplesmente vão acontecendo na nossa vida, a gente acaba pedindo essa opinião o tempo todo das outras pessoas, a gente acha que os outros estão ali falando, né, e dando as suas opiniões para nos ajudar e tal, e a gente não percebe que aquilo ali, na verdade, está nos atrapalhando. Quando existe uma interferência muito grande da outra pessoa na nossa vida, dessa forma aqui como eu tô falando para vocês, e é muito comum de acontecer, a gente não tá crescendo, a gente tá ficando mais inseguro. Nós aqui somos adultos, nós precisamos tomar as nossas decisões, a gente precisa correr atrás dos nossos objetivos, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, construir, comprar coisas, né? Crescer, fazer aquilo que é importante, viajar, ter família.
né? Para aquelas pessoas que querem agora nesse momento ter um relacionamento, a gente precisa fazer isso. Agora, quando a gente tá inseguro por conta dessas dependências todas, com muito medo de desagradar, com muito medo de magoar as outras pessoas, aí a gente acaba se prendendo e a gente acaba ficando nesse lugar e alimentando essas relações aí no nosso dia a dia. Ó, a Kathleen também colocou isso, né? Que é mais dependente. Sou mais independente. Tu colocou, Kathleen, é independente mesmo? Aí isso é bom. Se for o caso. Ah, legal, tá certo. Beleza, gente. Então agora vocês já tiveram esse momento aqui para identificar se isso está acontecendo. O que a gente faz a partir daqui então? Né? Como eu falei lá no início, a ideia é que a gente possa se libertar dessa dependência. É fácil, pessoal? Não é fácil. Eu já tenho que ser sincera logo aqui no início. Por quê? Porque muitas vezes são relações que a gente acabou aprendendo, né, a ter aí na nossa vida desde pequenininhos. É um comportamento que a gente tem, que as outras pessoas têm com nós, que está presente há muito tempo. Então, vocês estão aqui junto comigo agora, nessa aula aqui, vocês estão tomando consciência de tudo isso, mas aí vocês imaginam que as pessoas com quem vocês convivem não estão aqui. Elas não sabem desse conhecimento que vocês estão tendo nesse momento. Ou seja, vocês vão precisar ser protagonistas nessa história aqui, tá? E isso é muito importante também, porque às vezes a gente fica, dentro da própria dependência, a gente fica esperando que as outras pessoas mudem. Ai, mas eu queria tanto que a outra pessoa parasse de interferir na minha vida, porque eu não aguento mais, eu queria que ela me respeitasse, eu queria que ela entendesse o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E muitas vezes isso não vai acontecer. O que nós podemos fazer aqui é começar a mudar o nosso próprio pensamento e mudar as nossas próprias ações, tá? Isso aqui é que a gente pode fazer. Dessa forma, a gente vai começar a mudar a forma como a gente se comporta com essas pessoas e a gente vai impedir essas interferências. A gente não vai dar permissão para que essas interferências aconteçam na nossa vida. E se a gente tá interferindo na vida de outras pessoas quando não deve, a gente também vai parar de fazer isso. Porque, mais uma vez, a dependência acontece das duas formas. A outra pessoa vem e interfere na minha vida e eu vou lá e interfiro na vida da outra pessoa. Não, porque eu acho que a minha mãe tem que fazer desse jeito. Eu acho que o meu filho, que já é adulto, né, por exemplo, ou o filho mais velho, ali tal, tem que fazer desse jeito aqui. E daqui a pouco ele já tem idade para tomar suas próprias decisões, para seguir a sua vida, né, dentro da idade ali que ele tem. Ou seja, eu vou começar por mim. Eu sei que cada pessoa tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Esse é um princípio básico, tá? Todo mundo aqui tem responsabilidade sobre a sua própria vida, né? E tem aí o direito e o dever de tomar as suas próprias decisões, de fazer aquilo que bem entender da sua vida, sabendo as consequências, né? Então eu decido tal coisa. Ok, a vida é minha. Eu tô interferindo na vida de outra pessoa quando eu tomo essa decisão? Não, eu tô indo atrás das coisas que eu quero. Perfeito, você vai arcar com essa decisão, você vai fazer aquilo que você quer e pronto. A outra pessoa, ela tá também tomando uma decisão que vai atingir a própria vida dela e ela quer aquilo ali. Mesmo que você discorde, você vai deixar que ela tome a sua própria decisão, que ela faça aquilo que lhe cabe dentro da vida dela, tá? Então a gente começa a ter uma postura aqui onde cada um cuida da sua própria vida, tá? Por exemplo, vocês que estão ouvindo aqui, você vai cuidar da sua própria vida. O que eu quero a partir de agora pra mim? Eu vou ter a responsabilidade disso sem ficar esperando que a outra pessoa comece a mudar comigo. Porque a gente não tem como mudar ali o pensamento da outra pessoa. A gente consegue colocar limites, a gente consegue se posicionar, né? A gente mostrar para a pessoa até onde que ela pode ir conosco, mas a gente não tem como ir lá e fazer com que ela pense do jeito que a gente quer que ela pense. Se vocês forem por esse caminho, vai ser mais difícil, tá? E vocês vão sofrer, vão se frustrar. Então, cada um é responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos, e não é responsável por tudo isso dos outros. Ok, então vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos começar identificando com quem eu tenho essa dependência emocional hoje. Vamos lá, vocês podem até anotar nesse momento. Eu percebi aqui, junto com a Karina, que eu tenho uma dependência muito grande da minha mãe. Eu percebi que eu tenho uma dependência muito grande do meu pai. Eu percebi que eu tenho uma dependência do meu irmão, da minha irmã. Eu percebi que eu tenho uma dependência
de um amigo aqui que ele tá sempre falando, tá sempre interferindo na minha vida, sabe? Essas são as pessoas principais, digamos assim. E pode ter outras pessoas também, né? Pode ser pessoas de fora ali, como eu já falei. Mas aí vocês vão identificar isso. Beleza, sei que isso tá acontecendo, eu não quero mais que isso continue acontecendo. A partir de agora, vocês vão colocar o foco de vocês, a energia de vocês naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Então, aqui é algo importante para vocês pensarem, é justamente quais são os meus objetivos. Quando eu trabalho com o pessoal em terapia, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir objetivos. Eu quero, por exemplo, sair da casa dos meus pais. Eu quero, por exemplo, ganhar mais. Eu quero mudar o cargo aqui, eu quero mudar de cargo no meu trabalho. Eu quero, nesse momento, entrar em um relacionamento. Percebe? Eu tô colocando a minha percepção, a minha energia pro meu desejo, pro meu objetivo. E eu começo a tirar a minha energia das outras pessoas. Ai, mas será que a minha mãe vai pensar o quê se eu disser isso, se eu fizer isso aqui? Não vamos colocar a nossa energia mais nisso aqui. A tua mãe, o teu pai, sim, são pessoas importantes na tua vida, são as pessoas que te deram a vida, né? E eles fizeram o que foi necessário até o momento para você. Hoje você já não precisa mais desses cuidados, você já não precisa mais dessas opiniões e você vai escolher o seu próprio destino, certo? Aí você vai começar a colocar a sua energia nos seus objetivos. E aí você vai começar a separar o que é de cada pessoa, tá? Não dá pra gente misturar tudo aqui. Esse é o teu objetivo, talvez não é o mesmo objetivo do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. É você que quer aquilo ali. Certo? Então você vai ver, o meu pai, ele acha que eu tô errado por conta disso. Ok, essa é a percepção do teu pai, não é a tua percepção. Você começa a separar qual que é o meu sentimento, qual que é o sentimento da outra pessoa. Ai, Karina, mas se eu for falar com ele, ele vai ficar triste, por exemplo. Ele vai ficar muito triste se eu chegar e falar isso. Ok, você tem responsabilidade sobre os teus sentimentos, os teus pais ou as outras pessoas têm responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos. Você falou com ele de uma maneira que foi agressiva? Você foi estúpido? Você foi idiota com teu pai? Não, Karina, não fui nada disso. Eu simplesmente falei que eu gostaria de fazer da minha forma. Então, por que você está se preocupando com a forma como ele está se sentindo? Se você não fez nada de errado. Se você foi lá e foi muito estúpido, não, daí você pensa em mudar o teu comportamento, né? Porque daí não tá legal ali e tal, daqui a pouco você também tá estressado por alguma coisa e tudo isso. Não fiz isso. Ok, então você pode seguir firme. Ai, Karina, mas se meu pai e minha mãe ficarem bravos, vai passar. Talvez eles estranhem esse início, quando vocês começarem a se posicionar, por exemplo. Eles vão estranhar, porque eles não estão acostumados com isso. Só que eles vão começar a aprender os limites de vocês. Eles vão aprender quais são os limites. Eles vão saber, poxa, a Karina, por exemplo, não gosta disso aqui. E eu nem sabia. Vocês podem falar de uma maneira muito tranquila e assertiva, que eu falo, né? Porque existem 3 tipos de comportamento. A gente tem o comportamento que é passivo. Comportamento passivo é quando você só se preocupa com a outra pessoa e deixa de lado os seus próprios desejos. Nesse comportamento, geralmente você não fala aquilo que você pensa, você não diz não, você só aceita o que a outra pessoa está falando. Tem o comportamento que é agressivo. Nesse caso, você só quer saber sobre os teus próprios sentimentos e pensamentos e você não respeita o que a outra pessoa pensa. Aí você vai chegar, né, de uma maneira muito agressiva mesmo, né, como o próprio nome diz, e aí também não vai ser legal. E existe o comportamento assertivo, que é quando você respeita a opinião da outra pessoa, mas você também coloca a sua própria questão, ali, o seu próprio desejo. Então vocês podem falar de uma maneira assertiva, quando vocês vão se posicionar de alguma forma. Vocês podem dizer assim, olha pai, obrigada, tá? Obrigada pela tua opinião, realmente ela é importante pra mim, mas nesse momento aqui eu vou fazer dessa forma. Quando vocês estão escolhendo uma roupa lá que vocês gostaram, tem que fazer uma cara, ai, mas tu vai sair com essa roupa mesmo? Não ficou legal pra você? Você vai dizer assim, eu gostei dessa roupa aqui, eu achei que ficou bem bonita pra mim. Pronto. Você não tá fazendo nada demais, você não tá sendo estúpido, você não tá sendo maldoso com a outra pessoa, simplesmente você tá falando naquele momento, eu quero isso aqui pra mim, eu gosto dessa roupa. Você está
se colocando também ali nessa conversa. E aí as coisas vão mudar e essas pessoas vão começar a aprender que você tem os suas próprias opiniões, os seus próprios desejos, tá? Então isso aqui é muito importante. Ou seja, para começar a sair dessa dependência, é importante que vocês identifiquem com quem está acontecendo, que vocês comecem a pensar em mudar os comportamentos no sentido de se posicionar mais, de falar o que vocês querem, de olhar para aquilo que vocês querem, tá? Olhar para os objetivos, os desejos de vocês e começarem a defender esses objetivos, colocando quando vocês não gostam de algo, sem ficar ali sempre colocando como prioridade os sentimentos e os pensamentos das outras pessoas. Olhar primeiro para você, aquilo que você quer, né? E aí vocês vão fazer isso de uma maneira assertiva, né? Quando vocês forem defender tudo isso no dia a dia de vocês, de uma maneira assertiva, onde vocês vão começar a melhorar os relacionamentos, vocês vão começar a ir atrás daquilo que realmente importa, vocês vão parar de ficar aí cheio de dedos com tudo que vocês fazem. Ai, será que eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Será que a pessoa gosta ou não gosta? Se você for tomar uma decisão e você errar, você vai arcar com o erro. Por quê? Porque foi você que tomou aquela decisão. E não tem nada de errado errar, né? Não tem nada de errado errar. Então vocês param de ficar tentando somente agir de acordo com as expectativas das outras pessoas e começam a entrar numa postura de responsabilidade com a vida de vocês, com os pensamentos de vocês. E aí as coisas começam a fluir melhor e essa dependência vai diminuindo cada vez mais. Porque junto com tudo isso vem o quê? Vem a segurança. Poxa, eu sou uma pessoa que decide o que quer para a própria vida. Eu sou uma pessoa que arco com as consequências se acontecer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que vou atrás daquilo que eu quero. Ou seja, vocês começam a realmente ser protagonistas da vida de vocês. Enquanto isso não, enquanto isso muitas vezes são as outras pessoas que estão no comando, falando aquilo que elas acham que é importante e não necessariamente o que é importante para vocês, na vida de vocês. Por isso que é tão importante tomar frente de tudo isso e começar a mudar. Como eu falei antes, ai Karina, é fácil? Não é fácil, porque isso veio acontecendo ao longo da vida de vocês, mas dia após dia vocês vão mudando esses comportamentos e às vezes é importante chegar e até conversar com as pessoas ali ao redor de vocês, disserem, olha, eu andei pensando muito, eu tenho percebido que você vem me ajudando em alguns pontos e tal, mas eu gostaria de poder caminhar mais com as minhas próprias pernas, eu gostaria de fazer mais as minhas coisas por conta própria. Pra mim vai ser importante, vai ser um passo importante pra mim, aí você começa já a colocar esses limites. Lembrando que vocês têm esse conhecimento aqui que a gente tá falando, tá? Vocês têm. A outra pessoa não tem. Então, muitas vezes você vai ter que comunicar o que você quer. Você tem que deixar claro o que você quer. A outra pessoa não sabe, tá? Então, é muito importante isso aqui também ficar claro aí na mente de vocês. A partir de hoje eu quero isso e eu vou começar a comunicar para as pessoas dessa forma, de uma maneira assertiva, para que eu possa começar a tomar conta da minha vida de verdade, né? Sem deixar que as outras pessoas que fiquem nesse comando. E eu tenho certeza que na medida que vocês forem fazendo isso, a timidez, a insegurança, ela vai começar a diminuir. Eu tenho certeza absoluta. Eu percebo que muitas pessoas, né, que entram em contato comigo para iniciar um processo de terapia, elas chegam com a demanda da timidez, né? Elas chegam ali com aquela questão. Eu tô com muita vergonha de conhecer pessoas novas, de fazer amigos, eu tô com muita vergonha de me expressar no trabalho, de falar em público, de fazer uma reunião e tal. Isso é o que aparece, é o sintoma principal. Quando você começa a acompanhar a pessoa, o que está acontecendo é uma dependência muito grande, por exemplo, familiar, que vai fazendo com que essa pessoa tenha muita insegurança na hora de se expor com outras pessoas também. E aí o que precisa ser trabalhado é isso, é essa dependência emocional. E consequentemente, na medida que você começa a se sentir seguro dentro dessas relações iniciais aqui, isso se expande para toda a vida. A segurança, ela vai ficar presente na vida de vocês em todos os momentos. E essa timidez, ela vai diminuir. Essa insegurança vai diminuir. Olha só que interessante essa pergunta que a Maia colocou. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vocês já podem colocar também ali, tá?
que depois a gente já vai se encaminhando para o fim aqui da nossa aula de hoje. E quando as pessoas têm isso de agressivos? Essa pergunta é muito boa mesmo. O que acontece? Como eu disse para vocês, vocês têm controle sobre aquilo que é de vocês. Vocês têm controle sobre o comportamento de vocês. Eu consigo ver se eu estou sendo agressiva, se eu estou sendo passiva ou se eu estou sendo assertiva. Eu posso chegar e procurar conversar com a outra pessoa de uma maneira muito assertiva, mas daqui a pouco aquela outra pessoa não vai agir dessa forma. Essa outra pessoa vai ser mais agressiva. E aí, o que eu vou fazer? Você vai ter que deixar o que é da outra pessoa para ela e o que é teu, você vai trabalhar. Não tem como a gente mudar. O que você pode fazer se você perceber que uma pessoa está sendo agressiva com você, é você se colocar, né, dizendo assim para ela, olha, quando eu busco conversar contigo, eu sinto que muitas vezes você acaba sendo um pouco mais agressivo comigo, isso atrapalha o nosso relacionamento, porque eu acabo deixando de falar algumas coisas pra você por conta disso, né? E, enfim, tu pode colocar essa situação pra ela. Talvez ela vai agir de uma maneira agressiva mais uma vez. Ai, cara, da onde? Isso não faz sentido, não sei o que e tal. Você vai fazer o quê? Você vai avaliar. Poxa, essa pessoa aqui, ela reage dessa forma comigo. Será que vale a pena pra mim ficar indo lá pedir opinião para essa pessoa, por exemplo? Será que vale a pena para mim ficar abrindo coisas que são particulares, falando coisas, por exemplo, dos meus sentimentos? Se eu sei que essa pessoa vai ser agressiva comigo, se eu sei, por exemplo, que essa pessoa não vai dar bola, não vai dar atenção para aquilo que eu tô falando, porque muitas vezes a gente busca nas pessoas aquilo que elas não têm para entregar a gente. Infelizmente é isso que acontece. Ah, eu quero tanto poder falar de como que eu me sinto, né, da forma como eu estou e não sei o que. Daí você chega lá e você fala com a pessoa, ela faz pouco caso do que você tá falando. Ela não tá nem aí pros teus sentimentos. Ou ela diz que os teus sentimentos são frescura. Ai, que frescura isso aí, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa útil. Pra que você tá indo lá então? Talvez você não precise disso, sabe? Você pode buscar, e aí a importância, né, de você também buscar novas relações, né? Pra você ter aí na tua vida. Daqui a pouco você vai precisar ter outra pessoa pra você poder se abrir, falar dos teus sentimentos e se sentir segura com essa pessoa. A gente vai aprendendo o que dá pra falar pra uma pessoa, o que não dá pra falar pra outra pessoa. Ah, essa aqui, ela vai ser agressiva. Eu já conversei com ela, eu já busquei ser assertiva, ela continua sendo agressiva comigo. Talvez, né, você tenha que buscar por outras pessoas para falar aquilo que você precisa. Você vai começar a avaliar o que dá, o que é interessante com essa pessoa que conversar, o que não é interessante. Mas geralmente, quando a gente tá bem comum, assim, com várias pessoas, a gente começa a ser mais assertiva, a gente começa a se abrir mais, a gente começa a colocar aquilo que a gente realmente quer para outra pessoa, porque muitas vezes a gente fica imaginando que a outra pessoa já sabe o que eu tô querendo, isso aqui ela já deveria saber, não sei o quê. E aí a gente não fala, não comunica, tem uma postura muitas vezes agressiva porque já tá de saco cheio, né, de ficar sempre sendo passivo. E aí a gente chega e fala de uma maneira meio estúpida também, mesmo sem querer. Aí a outra pessoa já fica também, ela já se arma. No meio de tudo isso aqui, nas nossas relações, né, muitas vezes a agressividade, ela começa a fazer parte da vida. Quando a gente quer mudar isso aqui, tem toda essa consciência e diz, eu vou começar a ser mais gentil daqui a pouco com a pessoa, eu vou procurar ser mais assertiva, colocar o que eu realmente quero, expor para outra pessoa com todas as letras quais são as minhas intenções, o que eu busco. Muitas vezes essa agressividade que a gente percebe no outro, ela também vai cair, mas aí você vai avaliar aí dentro das tuas relações o que cabe para cada pessoa, ok? O Yuri perguntou se a live vai ficar salva, que ele quer assistir completa. Sim, Yuri, fica tranquilo que eu vou deixar aqui no Instagram para vocês poderem acompanhar. Certo, pessoal? Então, fazendo um resumo aqui de tudo que nós falamos na nossa aula de hoje. Primeiro, a dependência emocional, ela acontece quando você tenta interferir na vida da outra pessoa, né, e acaba mexendo ali com seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. A mesma coisa quando outras pessoas acabam interferindo na tua vida e fazendo com que você não busque por aquilo que você quer, não fale aquilo que você quer, acaba mexendo com os teus sentimentos e fazendo com que muitas vezes essas relações sejam pesadas ao invés de ser leves. Coisa que a gente busca, né? Que as nossas relações sejam boas, sejam positivas, certo? Segundo ponto que a gente trabalhou, como que isso acontece no nosso dia a dia?
Desde as coisas mais simples, como por exemplo, escolher uma roupa, a gente fica em dúvida se o que a outra pessoa pode dizer, ou então ela mesma vem, interfere e fala, nossa, vai usar isso aí mesmo? Até mesmo nas decisões mais complexas da nossa vida, como por exemplo, o trabalho que a gente quer ter, como por exemplo, trabalhar, né, naquilo que faz sentido pra gente, como sair de casa, ter um relacionamento, escolher uma pessoa para ter do lado. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique muito inseguro, dependendo daquilo que as outras pessoas pensam, dependendo do outro, dos sentimentos das outras pessoas, e vai alimentar a timidez, a insegurança dentro de nós, né? E aí vai ficar mais difícil de dar os nossos próprios passos, tomar as nossas decisões, expor aquilo que a gente quer, se posicionar. E por fim a gente falou como sair de tudo isso, como iniciar aí nessa jornada de se tornar independente cada vez mais para poder atingir os nossos objetivos, que é importante então dentro disso estar ali sabendo exatamente o que você quer, saber quem são essas pessoas que estão interferindo, tomar novas atitudes de posicionamento, né? Falando de uma maneira assertiva para cada um poder cuidar da sua própria vida, fazer aquilo que realmente importa, e isso vai fazer com que você tenha responsabilidade com relação à sua própria vida e que você se torne cada dia mais forte emocionalmente e que você fique ali mais seguro em todas as decisões que você vai tomar e fazer aí na tua vida, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, coloquem aí coraçõezinhos para mim ver, coraçõezinhos subindo. Se vocês identificaram que isso está acontecendo e daqui a pouco vocês buscam por algum processo aí mais próximo e tal, com acompanhamento, vocês podem mandar mensagem, vocês podem falar comigo para saber como funciona a terapia. Dentro do processo de terapia a gente trabalha todas essas questões aqui, entre várias outras aí que acontecem na vida, né? Então se vocês buscam por esse acompanhamento, se vocês sentem que isso está muito presente na vida de vocês e vocês querem mudar isso, vocês podem mandar mensagem, só clicar no link da bio, tá? Que a gente explica certinho como que funciona tudo isso. Adorei estar aqui com vocês nessa aula ao vivo. Vamos que vamos. Um beijo e até a próxima.